Bom dia, pessoal. Hoje, dia 25 de março de 2025. É um dia de sol lindo aqui em Guarapuava. Espero que vocês estejam bem, que a palavra de hoje também te faça bem. Ontem nós tivemos uma audiência aqui a tarde inteira, eu e Maria Antonieta, num processo absurdo. Gente, eu nunca vi tanta mentira junta num lugar só. E confesso que eu fiquei bem desconfortável com isso. E essas coisas me levam a pensar assim, no que leva as pessoas a serem tão mentirosas. Eu já contei para vocês que uma das coisas mais difíceis para eu me livrar depois que eu me converti foi da mentira. Eu, assim, mentia em tudo, sim, aumentava a história, eu fazia o negócio ficar engraçado e tal. Eu não me lembro, assim, de mentiras dolosas, sabe, assim, de coisas para alterar direitos ou alterar fatos, assim, importantes. Mas eu mentia muito no sentido, assim, de contar bobagens e querer ser engraçado, né? E isso me foi custoso para abandonar. Hoje, às vezes, quando eu conto uma coisa que não é bem verdade, aquilo me dói, né? E eu fico triste. E tudo isso veio daquela passagem que Jesus falou assim, ó, o diabo é o pai da mentira e vocês mentem porque esse filho do diabo, essa coisa não combina comigo. Eu larguei mão de mentir. Bom, livro de Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16, diz assim: essas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. E eu fico pensando assim. Lá em 1 Timóteo, em 1,10, ele também fala a respeito da lei. Que a lei não foi feita para os justos, a lei foi feita para o ímpio. E ali ele elenca o mentiroso, né? E lá no fim do Apocalipse ele fala que o mentiroso não entra no reino de Deus. Então eu fico pensando assim, as pessoas não têm o menor temor de Deus para mentir. Vocês vejam, os políticos, por exemplo, né? E isso eu não vou falar do meu político nem do seu político, vou falar de todos os políticos, porque se você analisar com sinceridade, os políticos mentem assim como quem respira. Uma hora eles contam uma coisa, outra hora eles contam outra, é uma coisa terrível. Então o nosso país, o nosso mundo, ele está fundamentado na mentira. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a vida e a verdade. Então, eu fico imaginando assim, o que uma pessoa pensa que vai conseguir fundamentando um plano na mentira. Vendo aqui no lado, no Kupansky, aqui, fizeram os buracos, colocaram manilhas e agora estão fazendo concreto. Então toda aquela fundação ali tem que ficar bem estabelecida para que o prédio possa sair firme depois. Se a fundação não estiver bem estabelecida, o negócio depois cai. Jesus fala que a casa na rocha é a do homem que ouve a palavra dele e que a pratica. O outro que não pratica é a casa na areia, não tem fundação. E eu confesso para vocês assim que eu gosto muito de falar a verdade e eu treino muito para conseguir falar sim, sim, não, não, porque eu tenho muita dificuldade com isso. Eu não gosto de estar dizendo não na cara das pessoas e tal. E eu preciso treinar isso, mas eu procuro muito isso, de ser autêntico, de ser verdadeiro e de não mentir nunca, porque eu entendi isso aí. Tudo que a gente faz ocultando as coisas, que é uma forma de mentira, ou contando algo que não é exatamente a representação da realidade para criar ou prejudicar algum direito, isso é uma mentira e Deus abomina isso. Vocês viram aqui no Provérbios? Abominável perante Deus.
Então o que você pretende conseguir com mentiras? Bom, consegui um mapa da bem dinheiro pro fiscal do IAP na época, ele falou. Não sei se era verdade ou não. Mas falei, rapaz, pare com isso. Se você vai começar o teu projeto já tendo que mentir, já tendo que corromper alguém, o troço não vai dar certo no começo. Realmente, esse cara, isso faz uns 20 anos, o cara nunca deu certo nada dele. As pessoas perderam tudo. E isso, infelizmente para eles e felizmente para mim, me foi didático, porque eu passei, numa certa época, a fazer todas as minhas coisas baseadas só na verdade. E as minhas coisas têm fundamento, não são muitas, mas elas são bem fundadas, elas não ficam indo e voltando assim. E eu acho que essa é uma coisa que nós todos devemos buscar. É, Deus merece que nós sejamos autênticos. Deus merece que nós só falemos a verdade, mesmo às vezes com prejuízo próprio, mas por amor a Ele. Porque às vezes nós preferimos desagradar o Espírito Santo de Deus para não desagradar alguém à nossa volta. E isso não nos faz bem. Vamos fundamentar todas as nossas coisas na verdade, porque a mentira não leva a caminho nenhum. Vocês vão ver o fim desse pessoal, e mesmo dos políticos, vocês podem olhar para eles e dizer, nossa, estão ganhando dinheiro, estão com o Senhor para ser uma pessoa a verdade e a vida. É por aí.